noite, meus irmãos. Dá início aqui a meditação, né? Antes de começar a meditação, eu queria orar a Deus, agradecer a oportunidade de conseguir chegar a tempo aqui. Graças a Deus, eu pedi a Deus que fosse para mim trazer, né? Que eu chegasse até aqui para trazer a palavra de Deus, que eu ia trazer um pouco lá no trabalho. O trânsito também começou aí a festa, né? O pessoal fala fortal, né? E atrapalha muito assim o trajeto da gente. E graças a Deus eu estou aqui, aproveitar o tempo da melhor maneira possível, do que Deus mandar eu falar, somente. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou por estar aqui nesse momento e o Senhor confiar esse momento aqui a mim. Eu te peço em nome de Jesus uma bênção especial para o irmão Silvio, que está à frente desse trabalho, ao qual ele lembrou do meu nome e deu essa oportunidade. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use de misericórdia por teu servo e me use aqui agora com toda a autoridade e com a verdade da palavra do Senhor. Que se eu falar alguma coisa de mim por vaidade ou para agredir algum dos meus irmãos ou entristecer alguém, que o Senhor pese a mão na minha vida, porque eu sei que o local é santo e abençoado pelo Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me use e me abençoe nesse momento com a tua palavra. Em nome de Cristo, te peço uma bênção especial pelo nosso pastor e por todos os ouvintes que estão aqui para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor venha usar o teu servo nesse momento. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 11 em diante. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com algumas coisas e ele tratava alguns assuntos, ele não falava arrodeando, ele falava diretamente no problema. E a gente identifica que algumas coisas o apóstolo Paulo ele falava diretamente porque ele sabia que aquilo era uma coisa que deveria ser tratada à altura, que era uma coisa séria, né? E ele fala aqui no versículo 11 assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Que o apóstolo Paulo ele estava tratando de um assunto que as pessoas já estavam em submissa aos líderes, né? Já estavam em submissa. A pessoa está numa igreja, mas diz: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. E o pior de todos é o que diz: eu sou de Cristo. Porque esse, ele não quer aprender de ninguém. Esse não precisa de um pastor, esse não precisa de uma autoridade. Ele se auto-intitula uma pessoa que está acima de qualquer homem, que ele aprende direto de Cristo. Esse versículo ele era o complemento de uma passagem que eu li de manhã na escola bíblica, na meditação, mas eu não tive o tempo de concluir. Até o irmão falou comigo que não concordava e tudo, quando eu falei que às vezes a pessoa quer ir até Deus sem passar por Cristo e quer ir até Cristo sem passar pelo pastor. É exatamente o que Paulo quer dizer. Aqui não fala a respeito de alguém que está no mundo e está vindo para Cristo, não, que ela pode vir de várias formas. Pode vir alguém pregando a palavra dele, isso que Deus coloca no coração, mas pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um amigo, pode ser uma esposa. Mas isso que eu falo é a respeito de quem está na igreja. A gente tem a pessoa para nos ensinar, e às vezes a gente vai se aconselhar com alguém que não está muito no espírito, dá uma passagem, o pastor dá uma explicação diferente. Isso é o que a gente perde o padrão. É nessas horas que a gente embaralha a mente. Quando alguém explica uma coisa e o pastor está falando outra. Isso é o que o apóstolo Paulo ele tratou mesmo e até falou: dou graças a Deus porque não batizei. O apóstolo Paulo ele não teve papo na língua, ele não aliviou para essas pessoas. Por quê? Porque é uma coisa séria. As pessoas estavam exaltando Paulo, as pessoas estavam exaltando Apolo, mas aqui eu julgo que, eu acredito e eu já ouvi o homem de Deus ensinando sobre isso, que o pior é o que diz: eu sou de Cristo, porque esse, ele não aprende com ninguém. É como alguém, às vezes, já ouvi alguém falar perto de mim: eu aprendo na Bíblia. Se o próprio pastor falar uma coisa, eu vou conferir se ele está falando. É bom, a gente tem que ler a Bíblia, é bom. Os homens falem, mas a gente tem que entender que a palavra de Deus não é para gerar discussão, ela é para transformar a vida da gente.
É para a gente crescer espiritualmente e materialmente. É para a gente se tornar um melhor marido. É para a gente que é jovem aprender a ser um homem. É para a gente amadurecer na fé. É para a gente se livrar das tentações. É para isso que serve a palavra de Deus. Para a gente olhar para o necessitado e olhar com um olhar de misericórdia. Para a gente olhar para uma pessoa que está caída e não querer acabar de matar. A gente se colocar no lugar. Para a gente sentir a dor das pessoas. É para isso que serve a palavra de Deus. Para a gente aperfeiçoar. Em 2 Timóteo capítulo 3:16 diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para a gente aprender. Para agora eu não preciso mais que ninguém me ensine, eu posso ir direto para Cristo. E foi isso que eu disse e é isso que a palavra de Deus diz. Aqui em Romanos, capítulo 16, Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo ele fala diretamente, então isso é uma coisa que a gente não deve se sentir culpado por nada, é a palavra de Deus. A palavra de Deus a gente aproveita as oportunidades e fala elas sem arrodear nada. Não para acusar, não para maltratar, mas para aprender. Porque às vezes a pessoa perece porque não conhece, porque não ouviu, ou alguém omitiu, ou um dia a gente faltou um dia que o pastor deu explicação. E se a gente aproveitar a oportunidade de falar claramente, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegra a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O apóstolo Paulo ele falou claramente que a gente tem que notar e ouvir de alguém, se essa pessoa estiver discordando da nossa igreja, estiver discordando, às vezes é alguém de fora, às vezes é um amigo, às vezes é de outra igreja. Na tua igreja nem é assim, não, é não. Não tenha vergonha, não tenha medo de ser feliz, é não. Na tua igreja não é assim, não, não é. O teu pastor não é assim, ele não fala disso, não, não fala. Na tua igreja dá ou diz, dá. A gente não dá não, a gente devolve. A gente não deve entrar em discussão tola com ninguém, mas não ter vergonha. E se for uma pessoa de próximo, da família ou da igreja, ele diz: rogo-vos, irmão, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Ele não diz aqui que a gente vá fazer amizade e confortar em nada. Ele diz: se afaste dele, para o teu próprio bem. É isso que a palavra de Deus diz, e a gente tem que lutar e perseverar por isso, porque pela unidade, pelo que a gente aprendeu, para o bem de quem? O bem da gente. Não é estar procurando coisas, nem ouvindo coisas que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Agora é assim, agora é assim, agora é assim. Aí a pessoa enche a cabeça e agora é assim. Mas se for olhar para trás, nunca foi do jeito que a pessoa disse. Está do mesmo jeito, está até melhor. Só que de tanto ouvir, uma vez uma pessoa falou para mim assim: tu sabe que tu tá vestido nessa blusa? Se eu passar aqui o mês todo dizendo para tu que ela é feia, ela é feia, ela é feia, se de tanto eu falar, vai ter um dia que vai se olhar no espelho e não vai querer vestir ela. A pessoa falou isso para mim, eu nunca mais esqueci, porque eu achei uma coisa interessante, é o poder da influência, irmão. Por isso que a gente tem que falar a palavra de Deus abertamente, sem medo de ser feliz, porque Deus é que está por trás da palavra, não é homem. Não é homem, é Deus. Se Deus inspirou o homem para ensinar, o homem para falar, a gente não pode ter medo de falar não. A gente tem que falar a palavra de Deus. Como eu falei aqui, não para apontar, não para julgar, mas para acrescentar na nossa vida. Aqui agora um assunto muito interessante, que não vai no mesmo sentido, mas no final a gente consegue entender como funciona o amor de Deus na nossa vida. Aqui em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, o versículo 35 e 36 vai dizer assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Mais um cuidado que a gente tem, às vezes eu vejo o pastor ali em cima, ele vai pedir uma ajuda assim, porque já pediu tanto, fica preocupado, é tanto que ele dá uma palavra.
quem não concorda, não tente convencer alguém, só não ajude. Ele vai assim. Porque existe realmente, irmãos, alguém que não concorda. Infelizmente. Ele vai preocupado da maneira que vai falar para não desagradar ninguém, mas ele sabe que não pode deixar a pessoa passar necessidade. Mas ele dá aquela palavra, quem não concorda, não ajude, mas deixe os outros fazer de boa vontade. Mas a gente tem que ter cuidado em ouvir alguma coisa assim e pensar o quanto a gente pode estar fazendo bem ou mal para a obra de Deus. Porque o próprio Jesus aqui, ele disse, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E mais na frente, perguntaram ao justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? No versículo 37. Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e fomos te visitar? E aqui o 40, versículo maravilhoso. E o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeres a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeres. Por isso que até um dia eu disse ao pastor, o senhor não pode se preocupar não, pastor, porque quem é de Deus vai ter esse sentimento. Esse é o sentimento. A gente não pode se preocupar em explanar e expressar o sentimento de Cristo, não. Ele nos salvou para nós ser tímidos, não. Agora a gente tem que procurar se unir e ajudar o nosso pastor nas causas, sempre. Não que a igreja esteja dividida, mas a gente tem que refletir. Se não fosse para ler, isso daqui não estava escrito para ler. Então eu estou lendo porque está escrito e Deus inspirou para me falar sobre esse assunto. E a gente tem que procurar dividir mesmo a responsabilidade. É o pastor, mas a gente também foi salvo por Cristo para quê? Para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz o quê? Primeiramente os da família da fé. É a mesma coisa de você ajudar um de fora e deixar seus filhos passando fome em casa. Você se preocupar com seus filhos e não se preocupar com o filho do irmão. Você educa muito bem seus filhos, mas não está nem aí para o filho do irmão. Não está nem aí para a coisa do irmão. E isso Deus não se agrada, porque Ele diz, eu tive fome e me deste de comer. E aí ele vai, e a gente pode perguntar para Deus, quando? Ele já respondeu. Quando fizerem uns pelos outros. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, ameis uns aos outros. E a Bíblia diz, não de palavra, nem de nada, mas de fé e de verdade. Por quê? Com ação. A Bíblia diz lá em 1 João, explana direitinho esse assunto. E aqui é a semana da ceia, todo domingo da ceia o pastor lê um versículo muito interessante. E para encerrar, eu vou encerrar nesse versículo aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Às vezes, quando a gente vai ajudar alguém, eu estou falando aqui de mim. Algum dia eu já pensei assim, ninguém me influenciou, foi eu mesmo que pensei. Será que essa pessoa está se organizando? Será que essa pessoa está procurando? Será que essa pessoa está firme? Isso é um pensamento errado. Eu não sei da vida do meu irmão, eu não sei o que ele passa. Ontem ele poderia estar ganhando muito dinheiro, mas hoje não está mais. Eu não sei da vida do irmão. E a Bíblia diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não diz para mim examinar, eu vou fazer aqui uma peneirada, ver quem é quem. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não a vida do teu irmão. Então, para quê? Para que amanhã a gente não esteja na mesma situação. Porque a Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. E como é que a gente tem amor uns pelos outros? Não é falando, meu irmão, eu sou simpático com o irmão, abraço o irmão. É na hora da precisão. É na hora da precisão. Pode falar o que quiser de qualquer pessoa, mas o que fala, pode ser que seja, mas o que vale é o que faz. É tanto que o próprio Jesus disse também. E para encerrar, ele disse que não é aquele que ouve. Todo aquele que ouve e não pratica, é como alguém que construiu a casa na areia. E aquele que ouve e põe em prática, é alguém que firmou a casa sobre a rocha. Tem outros versículos aqui, mas já deu o meu tempo aqui da meditação. Vou dar aqui o meu pastor. E eu fico muito satisfeito de trazer a palavra de Deus e me sinto aqui mais leve do que eu subi. É muito bom falar com pureza, sem se preocupar com nada, nem se preocupar com o que vem acontecer depois, porque quando é a palavra de Deus, foi Deus que mandou falar e a responsabilidade que eu tiro das minhas costas agora, graças a Deus. Amém. Muito bom.
Bom, irmãos, muito bom. Graças a Deus essa meditação. E Deus continue abençoando nosso evangelista. E o irmão Silva aqui me lembrou aqui 2 versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34. Ele falou 33, eu vou falar o 34 também. É importante a palavra de Deus. Como eu disse ontem, viver a Bíblia, viver a palavra de Deus na nossa vida tem sentido, né? Olha aí, irmãos, como é que diz aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí ele diz no 34, vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Aí ele diz, digo para vergonha vossa. Ele está falando para os crentes lá em Corinto. Eu estou falando mesmo para envergonhar vocês mesmo. A vergonha. Não é isso que ele está dizendo? Né? Digo para envergonhar, para vergonha vossa. E, meus irmãos, a coisa tão importante também, 2 versículos que eu acho muito importante, quando o nosso evangelista estava falando aqui, eu estava lembrando disso de 1 Tessalonicenses capítulo 4. 2 versículos também muito maravilhosos para a nossa vida e nos ajuda a crescer espiritualmente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Muito bom. A palavra de Deus é quem nos edifica, nos ensina, e por isso eu digo, né? Mais de 50 anos que o Senhor fez eu conhecer essa palavra, e até hoje tem me conservado na sua presença. Às vezes eu mesmo fico admirado por ter atravessado tanta coisa durante esse tempo, ainda um jovem, né, 22 anos, que aceitei Jesus Cristo, e atravessar muitas dificuldades, muita coisa, e Deus tem me conservado até hoje, e ser o pastor da igreja maravilhosa que está aqui na terra. Uma igreja que tem realmente convicção do que é a verdade de Deus, e uma igreja que tem honestidade com Deus, que segue fielmente as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando todos vocês, sempre nesse propósito, irmão, fidelidade. É uma palavra-chave para a vida do crente, não é? Porque todos sabem, quando diz o Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra, para estar comigo. Que usa de engano não fica na minha casa. Então a palavra é fidelidade em tudo. Por isso Deus continue abençoando essa igreja que continua nas fidelidade. Irmão, continue orando pelo diácono José Carlos. Ele está recuperando. Foi uma cirurgia muito complicada, porque abriu aqui pela frente para cuidar do problema da coluna, tirou um pedaço de osso de um canto lá, aqui na parte traseira dele, tirou um pedaço de osso para fazer a emenda lá onde estava precisando. Porque ou botava ferro ou botava um osso. Então acharam melhor botar o osso. Então cortaram um pedaço de um osso dele aqui, tiraram e emendaram lá. Foi o Marcos Evangelista, nosso diácono também foi lá com a gente. Foi eu, o diácono Marcos Evangelista, o diácono
Isaías, nós estivemos lá, mas ele está feliz, se tivesse demorado mais, ele não ia mais andar, já estava perdendo o equilíbrio das mãos, já estava paralisando, né? Daqui do pescoço para baixo ele está todo paralisado. Mas graças a Deus que chegou a tempo de fazerem a cirurgia. Graças a Deus. Mas ele tem outra cirurgia que seria, ou tinha necessidade de fazer, mas não vai fazer, porque não aconselho fazer, porque é muito complicado. Em outra região do corpo dele, aconselho não fazer. Oro por ele, também continuo orando pelo irmão Régio, esposo do nosso evangelista, o irmão Cláudio Rafael, que ela também está recuperando devagarinho, mas ontem a gente esteve lá e ela já está mexendo os dedos, a mão, e logo, se Deus quiser, vai ficar bem, para a glória de Deus. E também o irmão Verson, né? Ele também fez cirurgia por causa daquele acidente que foi muito grave, ele fez cirurgia nas pernas, nas duas pernas, né? Então, oro por ele também para recuperar logo das pernas. E assim nós continuamos pelos outros. A mãe da irmã Marinha também fez cirurgia hoje da perna, mesmo caso da esposa do irmão Rodrigo, também, né, quebrou o crânio. Vamos ficar de pé e separar para orar e continuar orando, irmãos, pelos outros, e me ajude nessa caminhada, lutando. Tudo que você fizer para o benefício da obra, Deus recompensa cada um de vocês. E sem que seria de mim se não fosse Deus e vocês para me ajudar nesse trabalho. É uma igreja que o inimigo não gosta. Temos 7 diáconos, mais de 50 homens separados para o evangelismo, buscando as coisas importantes. Tudo isso Deus tem feito para todos nós. Então, eu continuo pedindo as orações de irmãos e amanhã, 7h30, estamos aqui em nome de Jesus. Se Cristo voltar hoje, nós nos encontramos lá na glória, não é? Então, Deus abençoe a todos e separar para orar os grupos.